Eu sou o missionário Zé Roberto. Como eu fiz ontem mostrando no Velho Testamento sobre prostrar diante de imagem, prostrar diante de um padre, isso é forma de veneração, forma de respeito, não é forma de adorar como certas... O inimigo da igreja quer nos acusar. Porque Cornélio prostrou diante de Pedro. Por quê? Pedro, ele era a referência da igreja, ele era o papa da igreja. Cornélio prostrou, sim, para adorar. E foi repreendido pelo líder dos apóstolos, o Pontífice, o papa. Olha só que interessante, ó. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo. Ele prostrou-se a seus pés para adorá-lo. Porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Aqui Pedro, ele está ensinando Cornélio. Você deve ser adorado, não eu sou um homem como você. Você quer prostrar, prostra como forma de honra, como missionário. E Pedro repreendeu Cornélio, porque Cornélio prostrou-se diante de Pedro para adorá-lo. Isso é proibido tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Prostrar como forma de honra, como forma de respeito, como carcereiro prostrou diante de Paulo e Silas. Atos dos Apóstolos 16, 19. Olha só que interessante. 29. Então o carcereiro pediu luz. Entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas, como forma de respeito. Quando a gente prostra diante de uma imagem, Nossa Senhora, é como forma de respeito. E quem faz milagre não é a imagem reflete, é como a lua é refletida pelo sol. A grandeza da lua é por quê? Por causa da grandeza do sol. A lua é o reflexo do sol. A lua brilha por causa do reflexo do sol. Por que Nossa Senhora brilha? Porque os santos brilham por causa da luz de Cristo. Isso é bem interessante. O outro João é repreendido pelo anjo, porque o João prostra diante do anjo para adorá-lo. Olha só que interessante, 19 e 10, ó. Prostrei-me aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso, eu sou um servo como tu e teu irmão, pois te dou do testemunho de Jesus Cristo, adorar a Deus, porque o espírito profético não é outro testemunho. 22, lá no finalzinho, Apocalipse 22, ele prostra de novo e é repreendido de novo. Só que interessante. 22, 8 e 9. Ó. Fui eu, João, que vi e ouvi estas coisas. Depois de ter ouvidas e vista, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava. Mas ele me disse: não faça isso, eu sou um servo como tu e teu irmão. Os profetas, aqueles que guardam as palavras deste livro, prostram-se diante de Deus. Olha só. Prostrou-se diante do anjo para adorá-lo. E foi repreendido. Eu sou um servo como você, João. Você tem que prostrar só diante de Cristo, aquele que guarda a palavra, aquele que segue a Bíblia e segue a igreja. Cornélio foi repreendido porque prostrou para adorar Pedro. João foi repreendido porque prostrou para adorar o anjo. O carcereiro prostrou-se como forma de honra e não foi repreendido pelo apóstolo Paulo e Silas. Deu uma imagem de Nossa Senhora que se você prostra diante de uma imagem, ou diante de um padre, ou diante de um ministro, de um servo para adorá-lo, é isso que a Bíblia proíbe. Adoração é um sentimento, não é gesto. Sentimento que vem de dentro. Mesmo se você estiver prostrado adorando uma imagem, você não vai saber, porque é só Deus que sabe. As pessoas julgam muito, Mateus 7 ali. Do mesmo jeito que você julgar, você vai ser julgado. Essas pessoas que ficam julgando aí a igreja católica, julgando as pessoas que prostam diante de uma imagem, do mesmo jeito que você julga, você vai ser julgado. Nós prostramos diante de uma imagem, diante de um padre, como forma de honra. E nós sabemos o que é o significado da imagem. E aqueles santos que tem na igreja têm uma história. Só vocês estudar as histórias dos santos.
Por exemplo, uma referência a Padre Pio, Francisco de Assis, Santo Agostinho, você vai ver. Nós temos que imitar a fé dos santos, ser imitadores deles, não prestar culto a eles. Culto de honra. E culto de adoração é só a Deus, é voltado só a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É simples entender isso. Nós católicos entendemos isso. Tem pessoas que não entendem, quer perseguir, quer denegrir, quer tirar sua fé. Mostrando outros versículos bíblicos que não existem, tendo outras interpretações. Ah lá, você está prostrado diante da imagem, você está adorando. E essa imagem que fala ali, adoração, é ídolos, é deuses pagãos. Se você catar Isaías, Jeremias, 1 Crônicas, 2 Reis, os 5 Pentateucos, você vai entender do que Deus está falando. Qual adoração? A ídolos, a deuses. Nós prestamos culto aos santos. Nós adoramos como se adora a Arca da Aliança a Deus. Os santos, as imagens, nós prestamos culto de honra. Porque nós temos que imitar os santos. Hebreus 6, 12, Hebreus 13, 7. É isso que a Bíblia ensina. Em 1 Coríntios 11, 1. Seja meus imitadores como eu sou imitadores de Cristo. Todo Coríntios imitava a fé do apóstolo Paulo. Quer ser imitador? Imite a fé de Nossa Senhora, imita a fé de São João Batista, imita a fé do Francisco de Assis, Santo Antônio, etc. Isso que a igreja ensina. É isso que a sola Escritura ensina. É isso que o magistério ensina. É isso que a tradição ensina. Não ensina a adorar. E o Catecismo da Igreja Católica também ensina tudo isso que eu falei. Prestar culto de adoração a Deus. Glória a Deus, aleluia. Seja louvado. Santo, santo, santo. Sou servo missionário Roberto. Seja louvado, Senhor.